Olá, Shalom, graça e paz seja contigo, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão. Eu convido você para dedicar alguns minutos para que nós possamos refletir um pouco em alguns versículos bíblicos, alguns versículos daquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos lá? A respeito da ansiedade, a Bíblia nos diz, no livro de Salmos de número 94, versículo de número 19. Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Diz o Salmo de número 94. E diz também que tantos outros versículos falam a respeito disso, né? Mas antes, o que eu queria comentar com você é que muitas vezes a gente acha que só a gente sente ansiedade, não é? Mas existem vários tipos de ansiedade. Mas todos nós ficamos ansiosos. Há um momento de ansiedade que muitas vezes nós passamos. Quando nós, por exemplo, paramos para olhar, paramos de olhar assim, diretamente para Deus e paramos para olhar para dentro de nós mesmos, nós passamos a ver somente as circunstâncias, nós passamos a ver somente os problemas dessa vida, porque olhamos para dentro de nós, né? As adversidades da vida, que muitas vezes tornam os nossos dias mais difíceis, não é isso? E fazem com que nós mesmos deixemos levar as nossas próprias preocupações, e isso não é bom, aquelas preocupações excessivas. E além disso, a nossa pequena fé, porque quando deixamos de crer em Deus, nós mostramos realmente que nossa fé é pequena. E a nossa pequena fé, ela colabora para que a ansiedade muitas vezes tome conta do nosso coração. E isso não é bom. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, a ansiedade bateu no coração, se achegar diante do Senhor e apresentar aquilo que está muitas vezes sufocando, aquilo que está muitas vezes querendo invadir, tomar conta do nosso coração, nos levar ao desespero, entregar diante do Senhor, porque com certeza é Ele que cuida de cada um de nós, não é isso? Porque é isso justamente o que diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Olha só o que está escrito lá: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de vós. Ou seja, a partir do momento que nós lançamos a ansiedade diante do Senhor, não guardamos a ansiedade dentro do nosso coração, mas lançar a ansiedade diante do Senhor. Porque primeiro que nem é bom nós guardarmos ansiedade, nós guardarmos esse tipo de sentimento dentro de nós, mas nós lançarmos diante do Senhor, para que aí então Ele venha cuidar. Se eu não lançar, eu vou carregar minha própria ansiedade, mas se eu lançar diante do Senhor, entregar, deixar aos pés dele, Ele vai tomar conta de mim e Ele vai me ajudar nessa caminhada, tá bom? Eu quero ler um versículo para mostrar no que a ansiedade ela pode levar a pessoa, até que ponto pode chegar. Em Provérbios capítulo 12, no versículo de número 25, está escrito bem assim: o coração ansioso, olha só, presta atenção, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou seja, veja a primeira parte do versículo: um coração ansioso, ele deprime o homem, ou seja, leva o homem a uma depressão. E o que é depressão, né? Você que conhece de trânsito um pouco, você sabe que lombada, né, é aquela saliência, né, aquela elevação que existe em uma rua, não é isso? Em uma estrada. A depressão é algo oposto, ele leva para baixo. Então, o coração ansioso leva o homem para baixo, né? Derruba o homem fica para baixo, o homem fica se sentindo enfraquecido, impotente, não é isso? Mas é interessante que a ansiedade, ela não controlada, ela pode até mesmo levar justamente o homem a esse sentimento, ao sentimento de depressão e muitas vezes até mesmo um sentimento de depressão profunda, não é? Mas é interessante que na Bíblia nós não encontramos e não está escrito a respeito da palavra depressão, em específico a palavra depressão, embora encontremos, por exemplo, alguns homens, como por exemplo a vida de Elias, quando ele passou um momento difícil na sua vida, e podemos até dizer que ele até entrou em um processo, né, em um momento de depressão,
Mas enfim, isso não é bom, isso é ruim. Mas em Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz justamente isso, né? Que o coração ansioso ele deprime, leva o homem para baixo, leva o homem para depressão. Mas o ser humano, mas uma palavra ali de encorajamento, uma palavra bondosa, o anima, faz com que ele levante de volta, não é isso? Isso transforma, né, até em perturbação e abatimento se a pessoa não se cuidar, não é isso? E em Salmos 38, versículo 6, está escrito assim: ando encurvado e todo abatido, o dia inteiro perambulo e pranteio, choro. Ou seja, o sentimento de depressão, alguém que se encurva diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, não é isso? Agora, o interessante também é que muitas vezes a pessoa ela se prostra diante de outras coisas, diante de outros deuses, né? Achando que isso pode o ajudar, mas na verdade só o Senhor é que pode ajudar a pessoa a sair de situações como essa. Êxodo capítulo 20, no versículo 5, está escrito assim: não prostrarás diante deles, e nem prestarás culto a eles, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo capítulo 20, verso de número 5. Mas o Senhor nos chamou não para isso, para nós estarmos para baixo em depressão, mas nos chamou para sermos mais que vencedores, não é isso? Nos chamou para sermos seu povo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito assim para o nosso tempo, para a nossa geração: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso nos traz o quê? Descanso, nos traz tranquilidade, não é isso? Salmos 23, versículo 1 está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, descanso, tranquilidade, nós descansarmos nossa alma, descansarmos por dentro de nós. Salmos também 91, no versículo 1, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, o Salmo de número 91 nos chama para um descanso, não é isso? Debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, nos chama para um descanso. E a nossa vida diária. Quem poderia, por exemplo, falar a respeito de uma vida diária na presença do Senhor, não é? Senão o próprio salmista, onde ele disse o seguinte no Salmo de número 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E ele continua dizendo assim, no versículo 6, também a minha cabeça será levantada, será exaltada, será engrandecida sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo com alegria ao Senhor no seu tabernáculo, e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém, querido? Então, sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, e um recado, acima de tudo, busque no Senhor, espere nele, confia nele, e o mais ele fará. Tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, se você gostaria de participar de um dos nossos cultos, eu convido você. Segunda-feira, culto de oração, busca da presença do Senhor. Terça-feira, estudo da palavra de Deus. Quinta-feira, culto também a todos os irmãos, também de louvor e adoração, e também oração por toda a igreja. Sábado e domingo, mais 2 grandes cultos para louvor e para a glória do nome do Senhor. Durante a semana, segunda, terça, quinta e sábado, cultos 8 horas da noite, domingo às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado, tá bom? A igreja fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Eu sou o pastor Paulo, com certeza vou estar aqui te esperando para te dar um abraço, para te receber, para que nós venhamos a participar de um momento com Deus. Querido, Deus abençoe sua vida,
grandemente em nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus, shalom e até a próxima. Deus abençoe.